No Batendo Ponto de hoje, Monique Hansen, Único Skill, sócia e gerente comercial, que conheço já desde 24? Um ano mais ou menos. Mas que eu conheço a Único Skill há mais tempo. Na verdade, eu conheço a Único há muito tempo, desde 2019. Né? Trabalhei com a Único desde 2019, mas o benefício Único Skill é novo, Exato. revolucionando o mercado. É Apaixonada por ele, por isso que eu sou embaixadora. Mas estou aqui por você, porque você é uma mulher inspiradora e você vai contar para todo mundo quem é a Monique. Obrigada, Bia, pelo espaço. Muito feliz de estar aqui contigo. Confesso que nunca fiz isso, então, assim... Sempre tem a primeira vez. Exato. Então, bem-vinda. Tô feliz também, porque eu acho que é bom fazer coisas pela primeira vez, né? Então, tô feliz com essa oportunidade. Então, Monique Hansen, que você acertou. Falou direitinho, que bom, acertei. Só. Mas não foi germânica a minha pronúncia. Não, mas a minha também não é, tá tudo bem. E, na verdade, sou uma gaúcha, nascida e criada no Rio Grande do Sul. Moro em São Paulo há um pouco mais de 5 anos. Mas todas as minhas raízes são de lá. E hoje eu ainda sou extremamente apegada, né? Então, sou aquele tipo de pessoa, o bom filho a casa torna. A boa filha, no meu caso, né? Então, sempre que eu posso, eu tô lá com a minha família toda ficou lá. Hoje, o que eu tenho aqui de família é a família do meu marido. Então, eu acabei vindo um pouquinho antes da pandemia para São Paulo. E, surpreendentemente, conheci meu marido uma semana antes do lockdown. Nossa. Então, poderia não ter acontecido nada disso. E a gente acabou vivendo uma pandemia juntos e estamos juntos até hoje, um pouquinho mais de 2 anos de casado. E é isso. Então, agora eu sou uma quase paulista, né? Me sinto já. Apesar de não negar as minhas raízes e, como eu comentei, sempre que possível, tô lá num colinho de mamãe, né? Ai, que delícia. Cheirando. Exato. Mas é isso, assim. Aí a gente falou um pouquinho de Único Skill, né? E é a empresa onde hoje eu sou gerente comercial e há pouco tempo fui agraciada, né, com uma super novidade de ser sócia também da empresa. Parabéns. A Único Skill, investida do Grupo Único, criou esse programa de sócios de forma apartada, porque a Único, como holding, já tem isso bem estipulado há bastante tempo. E é uma coisa extremamente seleta, né? Para você ter uma noção, além dos fundadores, né, que já estavam embarcados nisso desde o início, agora nós somos um total de 6 sócios, se eu não me engano, e eu sou a primeira mulher. Que legal! Então, muito feliz de estar representando esse nosso público empoderado feminino também. Que legal. E aproveita e conta um pouquinho mais do que é o Único Skill, o que é benefício educação, porque acho que vale a pena, porque as pessoas escutam eu falar, mas nesse podcast a palavra é com quem domina. Eu acho que eu não falo tão bem quanto você, mas eu vou tentar, né? Tá você, bom. como embaixadora, fala muito bem também. Mas, então, o Único Skill é, na verdade, uma provocação para o mercado, né? Se existe plano de saúde, se existe VA/VR, se existe Vale Transporte, por que não existe um plano, um benefício educação, que é algo que supre uma necessidade tão básica, assim como todos esses outros benefícios que eu comentei. Então, o nosso objetivo é realmente democratizar o acesso à educação de qualidade para que todas as pessoas tenham mais oportunidades. O que a gente vê muitas vezes acontecer dentro das empresas é refletir a desigualdade social que a gente vê da porta para fora, né? Então, a educação nas empresas muitas vezes chega para alta liderança, chega para os talentos e a base acaba não conseguindo se desenvolver. Então, é essa bolha que a gente está tentando furar e estamos indo muito bem nisso, né? Então, a gente está no modelo de negócio que a gente trabalha agora, né? Que é com esse benefício educação ilimitado. A gente está um pouco mais de 1 ano e meio, tá? Nesse modelo e a gente já tem aí grandes clientes com a gente e é uma jornada que realmente está começando. A gente nem considera mais early stage, a gente acha que a gente está em scale up, porque de fato está crescendo muito rápido. Porque é algo diferenciado, né? E eu confessei várias vezes publicamente que eu, né, não acreditava lá no passado nesse modelo. E quando eu conheci, eu conheci por usuários finais, por colaboradores de empresas que já eram clientes. Quando eu conheci, foi entre conhecer e contratar, não foi mais que um mês. Isso porque eu não estava lá ainda, porque se eu tivesse, você teria não era contratado você, mais rápido ainda. Em 15 dias, no máximo. Mas assim, porque realmente é algo que é um ganha-ganha. A empresa ganha, o colaborador ganha, todos ganham, as escolas, as instituições de ensino, todas né? As instituições ganham. Eu já vi isso, né? Inclusive o Célio da Impact tá comigo no conselho da APSA. E assim,
ele super fala da UniQSkill, então realmente é muito, muito legal. E transforma a vida de fato de quem faz, inclusive, a própria escolha sobre educação. Isso é maravilhoso. Exato. Isso é inovador, isso é moderno. Mais do que moderno, é contemporâneo. E entrega para o colaborador uma coisa que é um desafio dos RHs hoje, né? Que é a hiperpersonalização dos benefícios. Porque é muito difícil de agradar todo mundo. Então, através do nosso benefício, cada colaborador tem a sua jornada, o seu protagonismo. Então, isso também é bem interessante. E você consegue fazer um plano de desenvolvimento individual, de fato, que a empresa suporte o colaborador em qualquer PDI que seja. É isso. Porque a oferta é gigante e maravilhosa. É isso. Mas vamos parar de falar da UniQSkill, vamos falar da senhora agora. Como o fracasso, ou aparente fracasso, na verdade, te preparou para um sucesso futuro? Então, até acabei de comentar essa minha mobilidade, né? Que eu acabei vindo do Rio Grande do Sul para São Paulo. Mas eu já tive uma experiência anterior, onde eu acabei me mudando para o Paraná, é mais próximo, mas a questão de dificuldade de estar próximo da família é muito parecida, porque não é uma coisa que dá para fazer de carro todo final de semana, né? Então, é muito parecido com estar em São Paulo hoje, por exemplo. Mas, naquela época, eu era imatura. Eu acho que tinha muita bagagem ainda, muita coisinha para colocar na caixa de ferramentas. E acabei fazendo esse movimento, enfim, com 20 e poucos anos, pouco tempo depois de formada e com pouca experiência profissional. Mas foi uma oportunidade que, naquele momento, me parecia muito boa e eu não avaliei se eu realmente estava preparada. E eu acho que o principal preparo ele tem que ser psicológico, assim. Eu acho que por mais que a gente tenha a parte técnica, mas se a gente não está bem psicologicamente e se a gente não tem esse suporte, eu acho que nada funciona. E eu não estava bem e acabei fazendo esse movimento muito para aquela questão de eu não quero mostrar que eu fracassei. Então, estão me dando a oportunidade, eu tenho que ir. Porque não ir parecia, vão me botar na geladeira. Sabe essa coisa que existe muito ainda no mercado tradicional? Oferece uma coisa para a pessoa, ela não aceita. Porque ela está sendo honesta e sincera de que talvez aquilo não vai ser bom para ela. E se não vai ser bom para ela, não vai ser bom para a empresa. Mas ainda existe, né, algumas empresas que têm esse pensamento um pouco mais ultrapassado, digamos assim. Oferecemos uma oportunidade, a pessoa não aproveitou, ela vai esperar agora morrer esperando uma próxima oportunidade. Eu acabei indo e foi um fracasso, não deu certo. Fiquei lá 10 meses e realmente não aguentei por N motivos. E aí acabei procurando alguma coisa que eu pudesse voltar para o Rio Grande do Sul. E aí foi quando eu acabei entrando na Kimberly-Clark, que é a empresa que foi a minha escola. Legal. Onde eu fiquei por 8 anos. E foi a empresa que me transferiu para São Paulo. E aí, sim, no momento onde eu já estava muito mais preparada para isso. Então, acho que esse fracasso de ter feito um movimento, né, de mobilidade no trabalho que deu muito errado, me preparou para um outro movimento que depois foi o melhor movimento da minha vida. Então... Que legal. Dá para dizer que é o seu fracasso favorito? É. Que bom, te preparou para a vida futura, no fundo, né? Com certeza. Para a mudança, não vou dizer definitiva, mas para uma mudança com outro resultado, né? Exato. Muito legal, muito legal. Agora, nos últimos 5 anos, tem alguma crença, hábito ou comportamento que mais impactou positivamente sua vida? Então, acho que dá para até dizer que é 5 anos, porque foi mais ou menos quando eu me mudei para cá. E tem uma coisa muito a ver com espiritualidade, religião, enfim. A minha família, ela é católica lá no Sul, praticante, extremamente praticante. E não que eu estivesse sendo quando estava lá, mas eu estava um pouco desconectada, não estava me achando exatamente em nada. E aí, depois que eu vim aqui para São Paulo, acho que até por causa da pandemia, muita notícia ruim, muita coisa acontecendo, enfim. Mas também com essa dificuldade de ir fisicamente nos lugares, eu comecei a descobrir que tem como buscar essa paz, essa espiritualidade sem precisar estar fisicamente em algum local. E depois que começaram, né, que as coisas voltaram a abrir, enfim, que a vida começou a voltar ao normal, eu comecei a procurar alguns lugares, algumas igrejas, enfim, e tive muita dificuldade de me conectar, de me encontrar. Eu pensei, cara, será que eu ainda sou católica? Sabe? Eu comecei a me questionar. Pensei, nossa, mas a minha mãe me mata se eu mudar de religião. Tipo, sabe? Aquela coisa de... E até que, então, depois que eu me mudei,
para Santo Amaro. Isso tem mais ou menos uns 2 anos, que foi mais ou menos quando eu casei. Eu acabei descobrindo o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que fica lá. Olha, eu já fazendo. E o padre Beto vai adorar que eu tô falando dele, porque ele é um padre mega hypado nas redes sociais. Então depois você faz um corte e publica com ele, collab. Vou fazer isso. E uma pessoa legal até, pra estar aqui um dia, quem sabe. O padre Beto é uma pessoa curiosa. Mas enfim. E acabei encontrando esse lugar e encontrando justamente, eu acho que aquilo que talvez me afastava da religião, de ser uma coisa muito regrada e muito, assim... com algumas coisas até que eu discordava do ponto de vista de análise, mesmo de julgar o que é certo e errado. E aí encontrei nessa pessoa uma pessoa que, tipo, faz isso com muita leveza, muito parecido com como o Papa Francisco até fazia. Então, eu acabei me encontrando, me reconectando. Vou conhecê-lo, então. Me reconectei com a religião. E eu acho que independente de qualquer religião, tipo, eu tô aqui falando a minha, mas eu sou uma pessoa que respeito todas. E eu acho que justamente por isso que eu tava com dificuldade de me conectar, porque é uma religião que em alguns locais ela entende que só ela presta, né? Algumas doutrinas acabam levando muito para esse caminho, assim. E acho que por isso que eu tava com essa dificuldade, não conseguindo me conectar. E quando eu encontrei esse padre, esse lugar, esse santuário Nossa Senhora de Fátima, enfim, eu acabei me reconectando. E é uma coisa que eu tenho praticado e tem me feito muito bem. Mas isso já vem desde a pandemia, sem ter um local físico. Mas acho que mesmo assim, o local físico estava fazendo falta, mas eu não estava me encontrando. E agora... Encontrou. Eu tenho o meu lugar. Que legal, muito bom. Tu não sabia esse meu lado... Não sabia. Não sabia esse meu lado beata, né? Nem imaginava. Não sabia, então. não imaginava. Mas que legal. E acho que, de qualquer maneira, é isso. É a busca pela paz, com a conexão com algo maior, que, de fato... Exato. Né? Somos isso. Apenas um. Muito bom, muito bom. Agora, nessa sua jornada, né, profissional... Provavelmente você recebeu recomendações ruins. Você, por exemplo, você migrou para a área comercial. Comercial, vendendo para RH, né? Provavelmente você recebeu várias recomendações. Claro que quem deu achou que era uma boa recomendação, mas depois você falou, nossa, para mim não vale. Comenta uma aí, vai. Pelo menos uma. Difícil isso, porque são tantas, né? Mas eu acho que tem uma coisa que cada vez mais está me chamando a atenção, e a Único, eu acho que é uma empresa, por ser uma empresa de tecnologia, uma empresa, né, com outra mentalidade, ela acaba tendo isso muito bem estabelecido, que é essa questão da carreira. E muitas pessoas entenderem que para uma pessoa crescer, por exemplo, ela precisa se tornar um líder. E eu ouvi isso muitas vezes. E eu perseguia muito isso na minha carreira. E por muitos momentos, até aquela oportunidade que eu contei antes de ir para o Paraná, foi por causa disso. Falei assim, gente, eu vou liderar um time lá e eu não tinha isso no Rio Grande do Sul. E na minha cabeça antiga... Era a única forma de crescer. Era a única forma de crescer. E então, assim, eu acho que isso é uma coisa super importante, porque a gente vê profissionais excelentes que eles acabam se tornando líder porque a empresa onde eles estão, para eles crescer, eles precisam ser líderes e acaba se tornando um líder medíocre e a gente perde muitas vezes um profissional que era muito ruim, muito bom, se torna muito ruim em um curto espaço de tempo. E pior, porque aí não vai desenvolver esse time vai embora e a gente vai perder mais gente, não vai perder só ele ou ela, mas vai perder mais pessoas. É um efeito dominó, um círculo... Terrível. Nada virtuoso, né? Nada então, virtuoso. Para mim, assim, eu acho que essa é uma das principais coisas assim que eu levo, que ter essa consciência de que se você quer ser um especialista, você pode ser um especialista. E talvez a empresa onde você trabalha que não está preparada para isso. É verdade. E aí, acho que é mais fácil você mudar de empresa do que, né, você acabar aceitando uma posição que vai te deixar desconfortável, porque não é o seu dom. É isso aí. Muito bom, muito bom. E olha... O movimento, inclusive, esse seu primeiro movimento de mudança veio dessa recomendação ruim. Tudo tá levando para esse movimento de mudança, você tá vendo, né? Esse primeiro movimento me levou para várias coisas. Sim, é um belo fracasso favorito. É muito. Um presente do universo para você. Exato. Agora, quando você se sente sobrecarregada ou sem foco, como é que você faz para voltar pro eixo? Cara, eu tenho uma coisa muito especial com atividade física. Eu sei que você também é uma apaixonada por isso. Então, hoje a atividade física ela é a minha principal válvula de escape, assim. Ótimo.
E acho que não substitui terapia, né? Porque a gente fala, não faço terapia porque eu faço atividade física. Eu acho que são duas coisas complementares e importantes. Mas, para mim, a atividade física hoje é realmente onde eu consigo... Onde, quando eu estou cansada, eu consigo descansar, né? Onde o corpo cansa e a mente descansa. Então, acho que é mais ou menos isso. Hoje é uma prática que eu tenho e dias muito exaustivos e cansativos são onde eu normalmente busco terminar de me cansar fazendo uma atividade física. Que legal, muito bom. Eu sou da manhã, não sou da noite. Então. Eu já fui mais da manhã, mas hoje eu estou meio noturna. Tudo tem momentos. Eu tô preguiçosa. Tudo tem momentos, relaxa. Desde que você faça, tá ótimo. É isso. Porque é isso, né? O quanto cansou o corpo, descansou a mente. É isso. Legal, muito bom. Agora, você também tem que dizer não, né? Bastante. Nos últimos anos, o que você ficou craque em dizer não? Porque isso é importante para nossa saúde. E sabe que tem uma coisa de volta ao fracasso, né? Aquela questão de quando alguém te oferece alguma coisa que parece ser muito boa, você tem que aceitar, porque parece que se você não aceitar, você está desdenhando aquilo que estão te oferecendo, enfim. E eu sempre fui uma pessoa que tive muito receio de alguma forma, magoar alguém ou de deixar uma pessoa frustrada. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. Eu acabava dizendo muito sim para atender um desejo da pessoa, mas não estava indo, de fato, de acordo com as minhas vontades. E isso é uma coisa, assim, que eu ia aprender a dizer não sendo sincera e honesta do porquê que eu tô dizendo não. Então, às vezes, assim, desde coisas simples, de não estar afim de, sei lá, encontrar uns amigos e falar assim, não estou afim. Estou afim de ficar em casa, deitado no sofá. E é isso. Do que inventar a desculpa de, tem outro compromisso ou outra coisa assim. Então, eu acho que essa questão de saber dizer não, que não para nos colocar numa situação confortável de agradar alguém, sabe? Então, eu aprendi muito isso de... quando eu preciso dizer um não, que é para me colocar numa situação mais confortável, para me deixar melhor, eu tenho conseguido falar com muita tranquilidade, assim. Então, não sofro mais. Isso é uma coisa que eu desenvolvi muito em terapia, porque eu tinha muito essa necessidade de agradar o outro me desagradando. Que bom que você avançou então, nesse ponto. Se eu vim hoje, porque eu realmente queria estar aqui, viu? Que bom. Obrigada por aceitar o convite de verdade. E não por educação. Mas é muito bom, porque assim, todos nós precisamos aprender a dizer não para os outros, para dizer sim para você mesmo. Exato. Porque muitas vezes a gente faz pelos outros e não por nós. Né? E até no podcast com o Rodrigo, acho que foi com o Rodrigo, eu falei... Foi com o Rodrigo Ladeira, eu falei da questão da antroposofia. Né? Que aos 42, pela antroposofia, é que, de fato, a gente chega naquele momento, que é a tal da crise da autenticidade. Assim, afinal, quem sou eu? Quem é o outro? O que eu quero? O que é dele ou dela e não é meu? Né? Que é a fase adulta, de fato. Porque a gente para de tomar as nossas decisões baseadas no que os outros querem, no que os outros pensam, no que os outros desejam. E sim no que nós queremos. Claro que isso é um processo. É difícil. Não, é difícil, não é fácil. Mas quanto mais cedo a pessoa se prepara para este momento libertador, melhor a vida será. Com certeza. Não é? Agora, vamos voltar lá para o jovem. Qual conselho você daria? Pouco tempo atrás. Não Pouquíssimo assim tempo atrás. No seu caso. É. No meu, jamais. Mas o meu filho é perto da idade do meu filho. Então, assim, daqui a alguns anos para o meu filho. Qual conselho você daria para um jovem que vai sair da faculdade, com toda aquela potência, com aquele brilhantismo, para encarar o mundão corporativo? E aí? Qual o conselho? Cara, eu acho que o principal é ter certeza de que não sabe tudo, sabe? Eu acho que essa é Que certeza é essa de não saber? Ter certeza que não sabe tudo, assim. Eu acho que o mercado cobra muito a gente de saber tudo. E a gente não tem que saber tudo. E, inclusive, eu acho que quando a gente tenta fazer tudo, vai ter coisas que a gente não vai fazer bem. Então, é muito melhor a gente potencializar as nossas fortalezas, né? Claro que os nossos pontos fracos, eles não podem também nos atrapalhar.
Mas é a mesma coisa que pedir, sei lá, fazendo analogia com futebol, né? Que é outra coisa que eu gosto. Nem comentei. Mas assim, é a mesma coisa que falar pra uma pessoa canhota chutar com a perna direita, cara. Ela não vai chutar tão bem com a perna direita quanto ela chuta com a perna esquerda. Então, acho que isso é uma coisa que é realmente saber quais são teus pontos fortes. Acho que isso é uma coisa super importante também. Todo mundo tem que saber quais são. E a gente tentar jogar ao máximo para potencializar os nossos pontos fortes e saber que vai ter coisas que a gente não vai saber fazer, vai ter coisas que a gente não vai ser o primeiro da classe. E porque eu acho que tem muito isso também, né? A gente vê essa geração cada vez mais sedenta por... Às vezes é muito mais até por ser reconhecido do ponto de vista de capacidades do que até do ponto de vista só financeiro. Tanto que tem várias pesquisas, e a gente na Unifiskill usa muito isso, né? De que, sei lá, até 2030... um quarto da força de trabalho vai ser da geração Z, de 18 a 24 anos. E são pessoas que não é a compensação inadequada que é o primeiro motivo que leva elas a deixarem o trabalho. O primeiro motivo é elas não sentirem que elas estão aprendendo, que elas estão se desenvolvendo e tudo mais. Então, acho que isso é muito importante, é usar realmente essa fortaleza que essa geração tem, dessa sede por saber mais, de ser uma geração extremamente inquieta e tal, mas ter a certeza de que não sabe tudo. Então, acho que a partir do momento que a gente tem essa humildade, a gente consegue se desenvolver muito mais e sempre potencializar o que a gente tem de melhor. Porque se a gente ficar sofrendo por a gente não conseguir ter tudo... Não, e você falando me lembrou que assim, é importante até para as organizações saber que no mundo pós-moderno ninguém sabe e nem deveria saber a resposta, Exato. porque não tem resposta certa mais. Exato. Então, assim, é um erro gravíssimo por parte das empresas e por parte, eventualmente, de alguns gestores. Acreditarem que sabem as respostas, que têm que saber as respostas, é um erro, é tirar no próprio pé. Exato. Porque ninguém sabe. Exato. Muito menos quem está começando agora. Né? Exato. Então, de fato, a gente saber que não sabe nada. E aproveitar essa geração que está saindo da universidade e falar: o que eu sei fazer é aprender. Uhum. Então, ó, vai com tudo. É Faça isso. boas perguntas. É isso. Seja curioso, nunca perca a curiosidade. É isso. Não é? E também tem uma coisa, né, Bia? Às vezes, quando a gente não sabe a resposta, num momento de defesa, a gente tenta falar qualquer coisa pra... E, cara, é muito melhor falar assim, não sei, vou buscar, conhecer e volto. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Agora, tem alguma compra de R$200 ou menos nos últimos 6 meses que fez uma diferença positiva na sua vida? Difícil essa. Ah, Monique. Um livro. Deixa eu pensar. Falou de um livro até tem, que é Conheça ou Entenda Seus Pontos Fortes, do Instituto Gallup. Esse livro, acho que é Entenda Seus Pontos Fortes, não sei. Que ele fala exatamente isso que eu acabei de comentar. Que ele ensina um pouco. Primeiro, ele tem até o teste, né, para você saber e conhecer seu perfil, saber quais são suas fortalezas. E ele até fala um pouco sobre como você lida com pessoas que têm fortalezas diferentes das suas, né? E, às vezes, fraquezas que são a sua fortaleza. Enfim, então, como que você lida com isso? Então, esse livro, ele acabou... E até foi uma indicação de um líder, né? E no momento de feedback, que falou assim, você deveria ler esse livro. Que legal! E eu li, depois, inclusive, comprei para todo o meu time, porque me tocou de um jeito. E, assim, porque ele tem uma parte dele que ele fala assim, se você está lendo esse livro, é porque alguém que acredita no seu potencial, enfim, entendeu que você precisava desse presente, sabe? Então, aqui, quando eu li isso, me tocou e eu queria que outras pessoas também, quando lessem, tivessem esse mesmo sentimento. Então, acho que talvez seja isso. Então, porque assim, quando você conhece seus pontos fortes e quando você os torna imbatível, os pontos fracos é só neutralizar ao ponto de não te atrapalhar. Exato, só não pode atrapalhar. É isso, ponto. É isso. E quando você combina no seu time, por exemplo, quando você combina no seu time pessoas que se complementam, é isso. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas o resultado é melhor. Exato. Muito bom. Você tem o hábito de presentear com livros? Então, eu acabei de dar um exemplo, né? Que mas não esse, né? Então. Porque eu acabei puxando o livro como exemplo. Dando... Você tem algum outro livro que não seja esse? Então, você tem o hábito de presentear que não seja o seu time? Não, eu não tenho hábito de presentear com livros, amigos e coisa assim. Não é... Sendo super sincera, hoje, na verdade, amigas
normalmente vai muito mais pro lado de roupas e cosméticos. Ai, que E delícia. amigos vai muito mais pro lado de bebidas. Então, assim, não é muito a cultura, não, na minha rede de amigos. É mais esse tipo de presente mesmo. Legal, legal. Tá tudo certo, não tem problema, não tem problema. Mas você acredita que a gente vai fazer a última pergunta já? Nossa. É assim, te falei, é rapidinho, bateu ponta, Né? papum, papum. Me diz uma coisa, se você tivesse um outdoor numa avenida, numa estrada que você goste, é seu outdoor, vai ter foto, não sei, vai ter foto, não sei, você decide, mas vai ter uma frase sua estampada com o seu nome lá assinado. Qual é a sua frase? Então, sabe que agora, com essa questão da sociedade, uma das surpresas que eles prepararam pra gente foi um livro, Tá. que o nome do livro é Sem Fronteiras, se eu não me engano. E ele tem um capítulo contando a história de cada sócio. E eu até, quando eu fiz a entrevista com o jornalista, enfim, eu achei que era por causa de outro motivo, rebranding, a gente tava falando desse... Desse tema, e aí? vamos entrevistar as lideranças para entender melhor a marca e não sei o quê. E fiz a entrevista sem nem sonhar que era isso. Quando eu peguei o livro, eles separaram o livro, né, um capítulo por cada pessoa, e me chamou muita atenção que o meu capítulo era Coragem para Mudar. Uau! Então, e assim, foi uma coisa que a pessoa tirou da essência Da conversa que teve comigo. E até pensando em tudo que a gente conversou hoje, eu acho que tem muita sinergia e eu acho que uma frase que me representa e ela poderia estar muito bem estampada como algo que de fato me define, assim. Porque eu, por muitos momentos, eu tive medo, que é o que eu comentei. Eu tomei uma decisão por medo lá atrás, medo de rejeição. Eu vi que foi uma decisão errada, mas ela me ensinou. E depois ela me deu coragem para eu mudar na hora certa, quando eu estava preparada para isso. Enfim, então acho que seria isso. Muito bom. Coragem para mudar. Coragem para mudar. Parabéns. Adorei. Muito bom. Bem, queria te agradecer pela sua presença Bia. no Batendo Ponto. Queria desejar muito sucesso a você como sócia da Único Skill. Obrigada. Tenho certeza que será um sucesso. Obrigada. Conte comigo e se despeça do nosso público. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Bia, prazer enorme. Estamos juntas sempre. E assim como você me desejou sucesso, eu desejo cada vez mais para você, porque você tendo sucesso, você me traz a sua rede e eu também tenho sucesso, então tá tudo bem. É ganha-ganha. É Legal. isso, ganha-ganha. Assim como o Único Skill. Tá certo. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Até a próxima.